E uma das grandes dores que eu vejo o pessoal que vai para Equity Mais compartilhando com vocês, o Janot já me falou isso, é questão de contratação. De como montar uma equipe boa e principalmente quando a equipe ela começa a crescer, como manter a cultura da empresa. Então eu queria que você falasse sobre isso, cara. Contratação, vocês, né? E cultura. Qual a importância disso e como acertar ou errar menos nesse processo? Eu acho que primeiro de tudo a gente precisa entender que a gente é muito falho como ser humano, né? E é muito difícil a gente encontrar um processo que seja 100% redondo, né? Então, eu acho que antes de entrar talvez um pouco mais profundamente em cultura, acho que é legal a gente falar sobre como lidar com problemas quando eles aparecem, né? Eu acho que sempre que aparece um problema, a gente precisa se fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que a gente faz quando aparece um problema é: existe um processo para resolver esse problema? Porque muitas vezes, né, não adianta você querer resolver um problema que nunca foi resolvido antes, né, exigindo de uma pessoa que não está preparada para resolver tal problema algo que você nem mesmo ensinou, né? Então a primeira pergunta é: existe um processo? E aí vamos supor que não exista. Se não existe um processo, o problema é do líder. Então o líder vai ter que de alguma forma desenvolver um processo. A culpa não é do colaborador. Se o líder desenvolve um processo e esse processo está funcionando, então a gente tem que se perguntar o seguinte: olha, esse processo ele funciona? Sim. Mas se ele funciona, o resultado está chegando? Não. Poxa, se isso não está acontecendo, o problema está no colaborador. E aí você tem que fazer a próxima pergunta: olha, o colaborador ele não está treinado para executar o processo ou ele não está motivado para executar o processo? Se ele não estiver treinado, o próximo passo é treiná-lo para que de fato ele saiba e desempenhe muito bem o processo. Se ainda assim ele não conseguir resolver o problema, ele tem uma falta de motivação ou um desalinhamento cultural. E quando ele tem uma falta de motivação, a ideia é entender o porquê e tentar motivá-lo. E se ele tem um problema cultural, aí tem muito problema, muito mesmo, para solucionar. Porque nem sempre é possível. Porque a cultura, ela não é uma cultura onde alguém entra na empresa e de repente essa pessoa é moldada da noite pro dia ela mudou. A cultura, ela é uma mistura de quem você é com o quanto você está disposto a se adaptar, não é? Então, você tem empresas que têm princípios e valores muito fortes e alguém não muda da noite para o dia. E é por isso que muitas vezes o processo de contratação que você falou é uma das maiores dores dos empreendedores que vêm no Equity Mais precisando resolver. Porque se eles contratam errado, depois eles vão tentar resolver de uma forma muito difícil e complexa. E aí provavelmente vão procrastinar decisões difíceis do tipo demitir a pessoa errada. Porque não demitir a pessoa errada te faz perder a pessoa certa. Então, o que seria de fato a cultura, né? A cultura, ela, se você fosse pegar a etimologia da palavra cultura, né, ela tem uma origem no latim, onde ela representa basicamente o cultivo e o desenvolvimento da mente. A cultura é o cultivo e o desenvolvimento da mente, não é? Então, o que seria a cultura? Seria você basicamente escrever qual é a sua cultura e depois você cultivar essa cultura dentro de uma companhia. O que todo mundo faz muito bem? Escreve a cultura na parede. Essa é a nossa cultura. O que todo mundo faz muito mal? Cultivar a cultura, não é? E aí quando você começa a entender que esse é um dos maiores problemas da corporação, né, você começa a ver que isso não funciona só para a cultura, funciona para a sua vida, né? Então, se você ama alguém e você não cultiva o amor, ele acaba, ele morre. Se você treina e você tem um corpo muito sarado e você para de treinar, para de cultivar seu corpo, ele morre. Se você tem uma cultura muito forte e você para de cultivar essa cultura, ela também morre na empresa. Então, a cultura, ela não só deve ser estabelecida, como ela deve ser cultivada. E o processo de contratação que você mencionou é um dos processos mais importantes de todos. É tão importante quanto a demissão. Porque a cultura ela tem a ver com quem entra, quem fica e quem sai. Não é? Então, quem entra serve como exemplo para as pessoas de alguém que deve fazer parte da nossa empresa. Quem sai serve como exemplo de quem não deve fazer parte da nossa empresa. Então essa lógica cultural de processo de quem entra, quem fica e quem sai, e de desenvolvimento da cultura e cultivo diário é o que vai fortalecer de alguma forma a companhia. Agora, claro que existem várias ferramentas, vários questionários, processos, métodos e erros muito comuns que acabam acontecendo, né? E aí eu jogo para o Janot se quiser complementar. Acho que o Thiago falou muito bem. A conexão entre uma cultura forte e conseguir contratar melhores colaboradores está intimamente ligado, né? É parte da... um termo gringo que a galera usa o tal do bigger vision, né? Como eu, como companhia, consigo me tornar atraente perante o mercado.
isso significa como que eu tô da porta para dentro aqui em relação à cultura, como que tá pulsante essa cultura, de modo que as pessoas olham e falam, pô, quero fazer parte disso daí, né? E aí, processo de contratação, em geral, vamos pegar... Eu gosto muito do processo da Amazon. E roda em todas as unidades de negócio da Amazon é o mesmo processo. São 7 entrevistas para você passar no processo seletivo. E todas elas cobrem cases passados, não é sobre a sua expectativa aqui dentro. Me conta uma história do passado correlacionada a um pilar de cultura da Amazon. E eles têm vários, por exemplo, um dos pilares que eles têm lá é a tal da tomada de decisão descentralizada, que eu acho que até é um dos pilares das empresas de sucesso, né? Tomada de decisão descentralizada é sinal de maturidade. Então a Amazon tem ali um princípio que tem o One-Way Door Decision e Two-Way Door Decision, que é uma decisão de uma porta única e decisão de 2 portas. Beleza, chega um problema para mim, como colaborador. Aí eu falo, pô, vou tomar essa decisão. Se eu tomar essa decisão, eu consigo voltar? Ela tem 2 caminhos, dá pra eu ir e voltar? Beleza, é uma decisão autônoma, eu posso tomar. É uma decisão que se eu for eu não consigo voltar? Beleza, eu preciso acionar meu superior e tomar uma decisão acima. Então eles pegam esses pilares de cultura como pra gente. Aqui no Grupo Prima a gente tem alguns. Por exemplo, excelência versus velocidade. A gente prioriza a velocidade. A gente é uma empresa muito criativa, coloca muitas iniciativas na rua, testa rápido, faz parte do nosso processo criativo, principalmente fundamentado na mentalidade de vocês dois, da história de vocês, o quanto vocês, né, foram corajosos e criativos. Então esse processo de inovação para a gente é importante. Então como eu pego esse pilar e faço perguntas para o meu candidato na hora de entrevistá-lo, de modo a entender que esse cara, quando chegar aqui, ele vai ter essa mesma visão. Porque se ele for um cara do perfeccionismo, a gente vai, uma hora ou outra a cultura vai expurgar esse cara. Então não tem descorrelação, pelo contrário, é extremamente correlacionado. Esses 2 pontos, e cultura é um pilar essencial para a porta de entrada com a porta de saída. Acho que o Thiago foi cirúrgico aqui. E, por exemplo, para deixar bem transparente a cultura, porque uma coisa é o Primo Rico lá atrás, que era o Thiago, o Lucão, o Kaique e o Yuri. Ou seja, 5 pessoas. Não precisa escrever nada na parede. Não tem que ter lá a missão da empresa, tem que ter princípios, mas à medida que vai crescendo, tem que ter. O que vocês acham interessante para essa pessoa que está passando por esse momento? O cara tinha lá uma empresa pequenininha, 10 pessoas, agora já são 20, 30, daqui a pouco ele para de saber o nome de todo mundo. É o que você falou, as decisões agora não podem mais ser centralizadas, porque uma coisa é receber 10 pessoas para decidir, outra é 30 dependendo de você para fazer tudo. Até porque provavelmente você não vai ter sempre as melhores decisões para serem tomadas, né? O conhecimento é disperso pela sociedade, você quer contratar gente que tem ideias melhores do que as suas. Qual seria o passo para você começar a implementar essa questão de cultura? Ou na verdade, né, disseminar aquilo que já existia no time pequeno? Legal. O processo de definição cultural, quando a gente está a grande verdade é que a cultura ela começa estabelecida pelas crenças do fundador. Dos líderes. Então, bem no começo ali o que você acredita. Eu gosto então, de... É top-down, vai de cima para baixo. No começo, sim. E acho que assim, a tendência é que com o tempo você, como CEO, na direção da companhia, junto com os seus diretores e líderes, você também não abrir mão, né? O quanto eu vou abrir mão daquilo que eu acredito versus aquilo que está vindo bottom-up. Não quer dizer que a gente não tem que ouvir os colaboradores. Pelo contrário, conforme você vai crescendo, você tem que dar ouvido, porque a cultura é um mix dos que chegam e dos que ali já estavam, certo? Mas tem uma linha muito tênue aqui de você abandonar aquilo que é princípio fundamental seu como fundador, que senão você cai recentemente um grande CEO, um CEO de uma grande companhia com mais de 4 mil colaboradores, me ligou quase chorando, porque estava no escritório, tinha acabado de montar um prédio, construir um prédio, e ele chegou na primeira semana, era a segunda semana, uma segunda-feira, e ele olhou, tinham 4 mil lugares na empresa, tinham 30 pessoas dentro do escritório. E ele ligou falando, cara, o que eu faço? Eu preciso trazer essa galera de volta. Então, em algum momento ele perdeu aquele princípio dele de que para ele o presencial é importante, a troca de relações é importante. Algo dentro da companhia se tornou maior do que ele, talvez uma visão de um departamento de gente de gestão, talvez uma visão dos seus líderes que levou para uma cultura 100% remota, e o cara de repente ele se encontra refém de uma cultura que ele não acredita. Então existe uma linha muito importante. Por isso que pra gente, vocês sabem disso. Exato. E vocês sabem disso, vocês são prova disso, que cultura é tema de conselho aqui no Grupo Prima. A gente trata com muita seriedade. Acho que cada 15 dias tem uma pauta
né, das nossas reuniões falando sobre isso, sobre revisitar isso. Quando a gente sente uma coisa, tá bem latente esse princípio aqui, beleza. E aí acho que pegar aquilo que é esse conjunto de princípios e valores e tornar isso escrito na sua missão, valores, né, da companhia, igual a gente tem aqui, e começar a acessar esses princípios na tomada de decisão. Vou trazer um que eu até escrevi recentemente no Instagram, que a galera gostou, que a gente criou, que é o Zero Eggs, né? Pisado em ovos. Pô, se a gente, dentro da nossa empresa, olhando para os nossos sócios, a gente não tem coragem de falar aquilo que precisa ser falado, o que a gente está fazendo aqui? Né? Então, quando a gente sente, vocês também, de novo, vocês sabem que vocês vivem isso comigo, quando a gente sente que a gente está dando muita volta para falar alguma coisa, a gente vai lá e acessa o princípio. Tô acessando aqui o Zero Eggs, galera, acabou, vamos trocar uma ideia, fala na lata, o que precisa ser falado? Eu acho que os princípios, tão importante quanto descrevê-los e partindo desse princípio, de que quando a empresa está nascendo muito a visão do fundador ou dos fundadores, num segundo momento é você exercer. Foi o que o Thiago falou, assim, não adianta nada estar escrito se você não conversa sobre isso, se você não demonstra sobre isso, deixa claro e acessa os princípios na tomada de decisão complexa. Eu ia dizer isso, que você falou sobre estar no home office, e como é difícil passar a cultura no home office, porque a pessoa não vê você exercendo a cultura, exercendo os seus princípios. Então, hoje em dia mesmo, eu não estou contratando mais ninguém no home office. Todo mundo presente para poder conseguir ter esse contato, que é o que de fato vai ver, a pessoa vai fazer o que você está fazendo, né? Ela meio que replica as suas ações e as suas atitudes. É uma coisa até meio óbvio, né? Por exemplo, eu quero aprender italiano. Seria muito mais simples aprender se eu fosse para a Itália e ficasse imerso naquele ambiente. Uhum. Eu ia me aculturar muito rápido. Outra coisa é querer fazer isso estudando 20 minutos por dia no Brasil, enquanto eu fico lá fazendo a mãozinha e comendo pizza. Eu me sentindo na Itália. É mais complicado. Eu vejo que nesse papo de cultura ainda tem duas formas de você aprender, né? Você pode aprender através da leitura do conhecimento, através da absorção de conhecimentos técnicos. E você tem uma outra forma de aprender, que é através do acesso tácito às coisas, né? Então, se eu quero aprender sobre a história de Aristóteles, eu vou conseguir lendo um livro, né, aprender sobre isso. Agora, se eu quero aprender a esquiar, isso não vai adiantar. Eu vou precisar ir lá, ver alguém fazendo, eu subir, eu cair, eu tomar vários rolos, né? E as pessoas na minha vida que mais se beneficiaram de alguma forma de qualquer coisa que eu fiz, não foram as pessoas que eu mais ajudei com conhecimento apenas ou com dinheiro. Foram as pessoas que passaram mais tempo junto comigo. Essas pessoas tiveram mais do meu tempo, elas puderam se desenvolver muito melhor. E essas pessoas, elas tiveram muito mais resultados ao longo dos anos. Quando eu entendo que o conhecimento tácito, ele pode transformar alguém, talvez até de uma forma mais profunda, né, do que o conhecimento técnico, eu entendo que um dos grandes erros que são cometidos em relação à não perpetuação da cultura é você não disponibilizar tempo para as poucas pessoas que vão perpetuar a cultura, que são os líderes. Então, quando a gente tem pouca gente no time, de fato, a gente não precisa, né, se preocupar com isso. Somos em poucas pessoas. Né? No grupo primo lá, a gente era em 5, 6 pessoas. Então, você não tinha que se preocupar muito com isso. Quando você tem 30 liderados, você já começa a ter menos tempo para você lidar com cada um. Então, você já começa a depender menos desse tempo e dessa experiência que vocês têm juntos. Você precisa começar, de fato, a implementar outras formas de passar a cultura adiante. Só que conforme você vai crescer no negócio, você precisa de bons profissionais para dividir o fardo e conquistar grandes feitos, você começa muitas vezes a fazer concessões. E aí onde que eu acho que a cultura do negócio se perde? Quando o negócio vira uma democracia corporativa. Né? Quanto mais uma democracia corporativa uma empresa se torna, mais ela perde a própria cultura. Não é? Então imagina que quando uma empresa começa, ela começa com uma pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas. Geralmente é uma monarquia heróica. Não é? A gente ouviu isso do Guilherme Freire esses dias, muito interessante. Então você tem alguém com ideais, alguém que é um herói, muda todo o jogo, é corajoso, toma um risco. Conforme você vai passando o tempo, você vai precisando de algumas grandes cabeças, pessoas do seu sangue, digamos assim, outros grandes líderes. E aí com o tempo você começa a ter pessoas muito boas no negócio, você tem quase que uma aristocracia corporativa, né? Então você tem boas mentes trabalhando. Conforme você vai se desenvolvendo, você precisa contratar em larga escala, em quantidade, existe um risco de você abrir mão da cultura de alguma forma em prol da velocidade que você precisa imprimir para o crescimento do negócio.
quando você prioriza a velocidade ao invés da cultura, você acaba criando uma democracia corporativa. E aí você imagina o que acontece se todo mundo votasse igual num negócio. A gente votaria nos próprios salários, não é? A gente votaria em absolutamente tudo da mesma forma, só que nem todos no negócio têm a mesma capacidade ou estão no mesmo momento de desenvolvimento intelectual ou em relação até à experiência. E aí a gente começaria a ver o negócio talvez degringolando muito rapidamente. De certa forma, a gente vê isso acontecendo em decisões, às vezes, no governo, onde as pessoas votam seus próprios salários, onde às vezes gastam o dinheiro de impostos que a gente paga de uma forma que não necessariamente a gente concorda, não é? Então, quando a empresa começa a abrir mão dessa cultura e ela premia ou permite uma democracia corporativa, é onde se começa a ter várias empresas passando por grandes problemas que a gente vê. E aí, de repente, a gente começa a ter aquele problema de o que é a cultura. Porque existe o que os líderes gostariam que fosse a cultura, existe o que os líderes acham que é a cultura, existe o que o time acha que é a cultura, existe o que eles sabem que é a cultura, e existe o que é a cultura mesmo da companhia. E aí você começa a ter um desalinhamento muito grande. E aí você vai passar tanto tempo tentando resolver esse problema que você vai passar muito tempo tentando resolver algo enquanto a empresa está desalinhada e a gente está num cabo de guerra porque não estamos indo na mesma direção. E tudo começou da concessão que a gente fez em algum momento. Isso daqui não pode acontecer. Muito bom. Cara, muito boa essa explicação, Thiago. E aí eu já aproveito para até pensar uma pergunta aqui do chat, porque eu também já recebi isso várias vezes e o pessoal que aparece no treinamento também fala sobre isso. O Júnior Sanches está perguntando aqui, o que fazer quando você tem um funcionário muito bom na sua área? Então o cara é tecnicamente brilhante, mas ele é rebelde.